Eu fico impressionado com Deus, com tudo aquilo que Ele nos faz, para que nós possamos nos salvar. Quando os anjos se rebelaram lá no céu, e eles foram expulsos do céu, como diz a Sagrada Escritura, eles foram para o inferno, mas ao mesmo tempo, diante de um mistério que nós não entendemos, Ele continua a nos provar, os demônios, fazendo de tudo para que nós nos afastemos de Deus. E aí está a intenção que Deus quer ver do nosso coração, se nós queremos ceder ao mal ou se nós queremos ceder ao bem. Se nós queremos viver com Deus ou se nós queremos viver longe dele. Aí Deus permite que esses espíritos malignos, que eram anjos que estavam no céu, eles nos tentem. E aí nós vemos lá, já no paraíso, o diabo, em forma de uma serpente, acabou tentando Eva. Deus, vendo que nós nos sujeitamos à tentação, Deus envia o seu Filho para nos salvar. Jesus vem, se torna homem como nós, morre na cruz, dá-nos a salvação. E aí Deus, depois da salvação que Jesus nos dá, aí agora fica mais uma vez a nossa decisão, é o livre-arbítrio, se nós aceitamos ou não a salvação que vem de Deus, porque Deus nos salvou, mas para que a salvação aconteça na minha vida e na sua, é preciso que nós digamos, eu aceito. Porque se nós dissermos que não aceitamos, Deus permite que nós caminhemos pelo caminho errado, e assim nos percamos um dia. Então Jesus nos salva, volta para o céu, e agora o que é que Deus faz? Hoje nessa grande celebração dos santos anjos da guarda, no dia em que Deus nos dá a vida, Deus coloca do nosso lado um anjo. Todo mundo tem o seu anjo. Por isso que nós damos o nome de anjo da guarda, porque ele nos guarda, ele nos livra de tudo aquilo que poderia nos levar ao afastamento completo de Deus. Você vê que na primeira leitura, no livro do Êxodo, Deus está dizendo: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza a um lugar que te preparei. Que lugar é esse que Deus preparou para nós, senão o céu? No Antigo Testamento eles entendiam ainda como aquela terra prometida, que hoje nós damos o nome de Terra Santa. Eles ainda não tinham a compreensão total do que significaria esse lugar. Aí dizia, que era um lugar onde emanava leite, mel, para dizer que se tinha de tudo. Mas a compreensão que Deus veio dar para nós é que é um lugar muito melhor do que esse, que é a eternidade, é o céu. Não tem lugar melhor para nós convivermos, para nós vivermos do que no céu com Deus. Não tem outro lugar nesse mundo. Aí Deus nos dá o anjo da guarda, para que ele nos acompanhe. E é bonito saber disso. Desde o momento em que Deus nos dá a vida, até o nosso encontro com Deus, lá na eternidade, o anjo da guarda não se afasta de nós em momento nenhum. Aonde nós estivermos, ele vai estar. Ou fazendo o bem, ou fazendo o mal, o nosso anjo da guarda, ele vai estar do nosso lado. Só que ele vive esperando que nós nos voltemos para ele e peçamos da parte dele que nos ajude nessa caminhada.
né? Não vamos entender somente o anjo da guarda como a gente vê naqueles retratos, né, por aí, um anjo conduzindo a criancinha assim, porque tem uma ponte, aí o anjo vai ali ajudando, aí a gente fica com uma concepção que anjo da guarda é só para criancinha. Não, é para todo mundo, é para todos nós. Claro que nós passamos pela fase da infância, mas nós que já somos adultos, o nosso anjo da guarda está do nosso lado, nos guardando o tempo todo. Como diz na primeira leitura, no Evangelho, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está nos olhando, ele está olhando para Deus. Ao mesmo tempo que ele está presente do nosso lado, ele está presente diante de Deus. Que mistério que nós não entendemos. Mas é um mistério. E é uma grande verdade. E o que é que o anjo da guarda, ele vai fazendo na medida que nós estamos caminhando com ele? Uma das primeiras coisas que ele quer fazer na nossa vida é impedir a ação do demônio na nossa vida. Interessante que as pessoas ficam toda hora atrás de alguém. Reza por mim, pela minha libertação, para que o demônio não faça isso, ficar aí atrás de mão por aqui. Por que você não pede para o seu anjo da guarda? Já que você está achando que o demônio está ao seu redor toda hora, então comece a imaginar que o seu anjo da guarda está do teu lado também. Então peça ao seu anjo da guarda para destruir toda a ação do mal, desse tal diabo que você está vendo em todo lugar e ao teu redor. Porque aqui são seres espirituais, né? E é ele que está combatendo do nosso lado. E tem uma coisa, o demônio jamais será vencedor. Ele sempre perderá. Para o nosso anjo da guarda, ele sempre perderá. Porque os nossos anjos da guarda, ele tem a força de Deus. Deus deu a força. Para nos preservar de todo o mal. Ele vai nos ajudando para que os nossos pensamentos sejam conforme os pensamentos do próprio Deus. Ele ilumina a nossa alma. Peça ao anjo da guarda para que ele faça isso na tua vida. E aí, claro, né? Ele vai nos livrar, como eu falei brincando no início, de nós cairmos de uma ponte, quem sabe. A gente só vive distraído, né? Para quem vive dirigindo, já pega... Quando entrar no carro, já pede, olha, meu anjo da guarda, me ajuda para eu não me distrair no volante. Ainda mais que eu estou conduzindo aqui meus filhos e sabe lá quem. Para que o carro não venha bater. E quantos exemplos de pessoas que contam que em determinadas situações da vida, eles não sabem, mas diante de uma situação misteriosa que ninguém sabe explicar, se livrou de um assalto ou de uma grande fatalidade. De pessoas que dizem assim, olha, uma pessoa apareceu, me ajudou, eu perguntei aos outros, ninguém viu essa pessoa, só eu que vi. Ele nos ajuda. Agora, é interessante uma coisa, né? Ele vai nos assistir, segundo por segundo, milésimo por milésimo, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, mês por mês, ano por ano. Ele está ali, nos assistindo a todo momento, ele não se distrai em momento nenhum. O olhar dele é para você. A missão dele foi essa. Deus deu essa missão, olha, cuida, vou falar de mim, né, do padre José Augusto, aí cada um fala do seu nome, cuida dele. Essa pessoa, ela não pode se perder. Eu não quero perder o meu filho, eu coloco, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder minha filha, eu coloco essa responsabilidade na tua mão. Mas aí tem uma coisa, ao mesmo tempo que Deus dá a responsabilidade para o anjo também
vai depender da nossa fidelidade, do nosso desejo de que ele nos ajude. Aqui entra o livre-arbítrio, né? A liberdade por parte de cada um de nós. E ele vai nos conduzindo nos últimos momentos em que nós estamos passando desta vida para outra. O nosso anjo da guarda, ele está ali diante de nós, nos confortando, nos dando força, impelindo-nos e dizendo para nós: agora você está indo para o lugar que Deus preparou para você. E na hora que nós morremos, Ele nos leva diante do trono de Deus. Para o julgamento, Ele está ali do nosso lado na hora do julgamento. Se a sentença for ir para o purgatório, Ele vai para o purgatório junto conosco. E lá no purgatório Ele vai nos dando força também, por esse período de purificação que cada um de nós passaremos, se assim for da vontade de Deus, até o momento que Ele nos leva para o céu. Aí quando Ele leva-nos para o céu, Ele continua, agora nós vamos glorificar Deus por toda a eternidade, junto com o nosso anjo da guarda. E aí vai ser a maior alegria. A maior alegria do nosso anjo da guarda é quando ele cumpre a missão. Ele chega diante de Deus junto conosco para o julgamento. E quando Deus dá a sentença, está salvo, ele se alegra. Agora, meus irmãos, não permitamos que a missão do nosso anjo da guarda fracasse por nossa culpa. Porque nesse mundo de Deus, existem aqueles que não querem saber de Deus, que se afastaram de Deus. E o nosso anjo da guarda está ali ajudando. Quantas pessoas que passando por dificuldades, passando por situações, assim, de um acidente que a pessoa é salva, ela não morre, e foi o anjo da guarda que a ajudou. A pessoa poderia naquele momento se atinar e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Quase que eu morro. Mas eu não morri. E aí seria o momento da pessoa refletir e dizer assim, como eu disse, né? O que eu estou fazendo da minha vida? E voltar-se para Deus. Não, a pessoa ao mesmo tempo que ela diz assim: nossa, me livrei dessa, ela esquece e continua numa vida errada. E está ali o anjo da guarda fazendo de tudo para que aquela pessoa, ela se volte para Deus. Aí vejam só, eu disse bem assim, que a cada milésimo de segundo, a cada segundo, minuto, hora, dia, ano, mês, década, são as etapas da nossa idade, né? Ele não se afasta. Meus irmãos, só vai existir um momento na vida que o anjo poderá se afastar de nós. É se Deus, no dia do julgamento, depois de Ele ter feito tudo para nos salvar, com o nosso anjo da guarda, e nós fomos dando resposta contrária. E na hora Deus diz: ide por fogo eterno. É o único momento em que o anjo não ficará mais conosco. Os santos dizem assim, que nesse momento o anjo da guarda abaixa a cabeça, num ato de tristeza muito grande. E ele diz que ele fez de tudo, mas aquela pessoa não quis saber. Aí acontece a grande separação. A pessoa vai para o inferno e o anjo vai para a presença de Deus. E imagine o nosso anjo da guarda lá na eternidade, sem aquela pessoa que ele foi incumbido de levar
e aquela pessoa não quis. É o único momento. E aí quem é que vai ficar com a pessoa? Claro que são os demônios. Aí os demônios vêm e tomam posse. Vocês já viram os abutres em cima da carniça? Como é que eles ficam com aquelas asas abertas? E vai lá na carniça e voa em cima com as suas asas, as águias, né, que vai lá e pega, e ali começa as atrocidades, e arranca daqui, puxa de lá, e aquela coisa toda. Essa é uma visão espiritual do que poderá acontecer diante daquelas pessoas que não permitiram que o seu anjo da guarda o conduzisse para a eternidade. Simplesmente desprezaram. Aí, no inferno vai ser assim. Os demônios vêm, em vez de ser os anjos, e aí começa a carnificina eterna. Nunca mais vai parar. E nós tínhamos tudo para sermos felizes. E vivemos na eternidade feliz, mas fizemos uma opção de não querer saber de Deus e abandonamos a Deus. Com os nossos pecados, com as nossas ofensas. Dizendo que Deus não existe, que céu não existe coisa nenhuma. Dizendo que o inferno não existe, que isso é conversa fiada, que isso é história de carochinha, lá da Idade Média. E que cada um é que vai fazendo da sua vida, porque é eu que posso, é eu que faço, é eu que digo. E vai tirando Deus da vida, e entrando num materialismo muito grande, só pensando em dinheiro, em se tornar rico. E entrando na mundanidade, vivendo, e o anjo da guarda dizendo, se afasta, sai, que nada, e vai vivendo. Aí na hora do julgamento, os demônios ficam só esperando Deus dizer, ide para o fogo eterno. Quando Deus diz, ide para o fogo eterno, aí eles vêm tudo, e aí começa o terrorismo. Se vocês estão achando que isso é brincadeira, leve uma vida sem Deus, e você vai ver se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Mas se você acredita, então vamos levar uma vida santa de agora em diante. Vamos permitir que o nosso anjo da guarda, ele cumpra a missão dele, de nos desviar do caminho do pecado, de nos desviar do caminho que leva para o inferno, e nos colocar no caminho da graça, no caminho da santidade, no caminho que nos leva ao céu. E aqui eu termino dizendo assim: quantos anos tem que você está caminhando com Deus? E nessa caminhada que você está, você está fervoroso ou está desanimado? A sua vida já está mais para o lado do inferno ou do céu? Você tem perseverado ou não? Você está introduzindo na sua vida aquilo que já não é mais de Deus? Ou você está lutando para que as coisas de Deus permaneçam? Porque eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Com muita humildade no coração eu tenho dito, de 85 até hoje, eu tenho perseverado. Eu não sei se depois dessa missa eu vou perseverar. Mas eu tenho visto muitas pessoas que nessa caminhada, de 85 para cá, muitos fervorosos já se afastaram de Deus. E não estão levando mais uma vida com Deus. Já estão realmente entregues. Não se confessam mais, não querem saber mais de missa, não querem saber de Eucaristia, não querem saber mais de nada. Eu olho para trás e vejo, alguns estão firmes, outros já se entregaram. Então, se tem alguns que se entregaram e outros que estão firmes,
O que é que eu tenho que dizer para Deus então? Senhor, que meu anjo da guarda, por favor, me ajuda. Me ajuda. Porque você sabe o quanto que eu sou fraco. E eu vou repetir para vocês, eu não tenho garantia de que depois dessa missa eu possa perseverar. De repente aí por trás, indo embora, eu me aborreça, alguma coisa aconteça e eu largue Deus. Largue o sacerdócio, largue tudo. Se eu não contar com o meu anjo da guarda, eu vou contar com quem? Claro, eu vou contar com a Virgem Maria também, graças a Deus. Mas hoje nós estamos falando do anjo. Se ele não me ajudar, quem vai me ajudar? Você? Não vai nada. É mais propício você me tirar do caminho com a sua vidinha do que você me ajudar. Não estou menosprezando você, mas estou dizendo que se muitos já pararam, se muitos têm feito isso, quantas pessoas foram desviadas do caminho por aqueles que se dizem que frequentam a igreja? Não é triste nós sabermos de pessoas que dizem assim, padre, aquela pessoa foi ela que me levou para a igreja, olha onde é que ela está agora. E olha onde é que eu estou, está vendo? Eu vou confiar em você? Me ajude. Eu vou confiar em você com um pezinho lá e um pezinho cá. Sempre observando o que é que você está me ensinando ou me levando. Eu tenho que estar sempre atento. E o anjo da guarda tem que estar me ajudando. Agora, é certeza que meu anjo da guarda, ele nunca vai me levar ao desvio. Porque a missão dele é essa. Que Deus nos dê a graça, então, da perseverança. E que o nosso anjo da guarda, ele possa agora desempenhar a missão dele, porque nós permitiremos que ele faça isso. Meu anjo da guarda, me ajuda. E que agora na hora da missa, na hora do ofertório, não sei se vocês sabem, na hora que eu ergo a patena para oferecer o pão e ergo o cálice para oferecer o vinho, é o momento em que você oferece a sua vida e coloca nas mãos de Deus. Nesse momento, os anjos de Deus levam as suas preces diante do trono de Deus. E o que é que você vai pedir? Olha, por favor, não vá pedir carro, não. Por favor. Chega desse materialismo de viver pedindo só coisa material. Coloque a tua vida no altar e peça ao anjo que leve a sua prece. Senhor, que nesse mundo eu não me perca, que eu seja perseverante e um dia eu me salve. Que meu anjo da guarda um dia me leve para o céu. Espero que você peça isso. Mas se você quiser pedir carro, parabéns com o seu carro 0 km. Agora eu não sei para onde esse carro vai te levar. Agora o anjo da guarda eu sei para onde ele vai te levar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.